Oi, meninos, meninas, como que passaram? Foi gostoso fazer atividade, classificar os dinossauros? Que gostoso, né? A gente precisou usar as fichas, as figurinhas que a professora Gislene elaborou. E hoje, agora, na quinta aula da unidade 2, nós vamos ter uma história, aquela história que veio na apostila. Nós vamos tratar o quê? Uma história de aventura no quintal. Gente, eu tenho inúmeras aventuras no quintal e é uma delícia. E nós vamos falar o quê? De uma incrível descoberta. A apostila, vocês já vão deixar preparadinhos a página 16 e 17. E nós teremos tarefa. Que coisa gostosa, né, gente? Então, nós vamos começar pela história. A história é de uma incrível aventura que aconteceu no quintal de uma avó. Vamos ver? Vamos lá, Hora da História. A Incrível Descoberta. É o livro que veio na apostila. Vamos assistir? Vem história! Coleção Hora da História. A Incrível Descoberta. Estão chegando as férias de julho. Fernando está muito animado. Ele e seus irmãos Guilherme e Henrique vão para a casa da vovó Tita. A prima deles, Kiki, também vai. A avó mora em uma casa antiga e muito grande que fica perto de um sítio paleontológico onde foram achados fósseis de dinossauros. E as crianças adoram histórias de dinossauros. Neste ano, cada uma delas resolveu colocar na mochila apetrechos de escavação, pois a vovó Tita contou que um grupo de paleontólogos estava fazendo novas pesquisas sobre as pegadas gigantes encontradas por lá. Quem sabe não poderiam também encontrar alguma coisa interessante? Enfim chegou o grande dia. A mãe de Kiki levou a turma até a casa da vovó Tita. Foi a maior alegria reencontrar a vovó e Bela, a cachorra bagunceira. Bela correu e saltou em volta das crianças, mostrando o quanto também estava feliz. Mas o que as crianças queriam mesmo era saber das novidades sobre as pegadas gigantes encontradas ali por perto. Será que essas pegadas são de um dinossauro, vovó? Perguntou Fernando. Ainda não sabemos, querido, disse a vovó Tita. Quem sabe são de uma criatura misteriosa que está rondando a região? Disse Guilherme em tom misterioso. Quero ver logo essas pegadas, disse Kiki animada com a possível aventura. Antes quero comer um lanchinho, falou Henrique, pensando nas comidas gostosas que a vovó sempre preparava. Então vamos entrar, disse Fernando já na porta da casa. Todos entraram e foram logo se sentar em volta da mesa para saborear o delicioso lanche e ouvir a vovó contar as histórias sobre as pegadas gigantes. Vovó Tita contou que, há alguns anos, descobriram um imenso fóssil de animal, um dos maiores já encontrados no Brasil. Imaginem, disse a vovó, que comprovaram se tratar mesmo de um dinossauro. Chama-se Antarctosaurus brasiliensis. Era imenso. Estima-se que ele tinha 12 metros de comprimento e poderia alcançar quase 40 metros de comprimento na vida adulta. Que legal! Exclamou Fernando. O que quer dizer esse nome, vovó? Perguntou Henrique. A vovó explicou que Saurus significa lagarto e Antárcto, do sul. Já Brasiliensis indica que é do Brasil. Então o nome dele significa lagarto do sul do Brasil, disse Fernando. Que nome complicado, vovó, comentou Kiki. É verdade, minha querida, mas se você perceber, esse dinossauro tem nome e sobrenome, exatamente como nós. Assim que terminaram de comer, as crianças foram brincar no lugar favorito delas na casa da vovó Tita, o porão. Era um lugar muito misterioso, onde a luz era bem fraquinha e não havia janelas. Por isso, precisavam sempre usar lanternas.
E lá foram as crianças descendo com cuidado as escadas, degrau por degrau. De repente, lá embaixo, no meio de um monte de caixas, avistaram um chumaço de pelos se mexendo. As crianças ficaram assustadas. "O que será isso?" gritou Fernando. "Calma", disse Guilherme, o irmão mais velho. "Vamos chegar mais perto para ver o que é." Kiki nem esperou o primo terminar de falar e correu para ver o que era o chumaço. Muito esperta, a menina logo descobriu. "É a Bela, pessoal. Vocês não precisam ficar com medo." "Que alívio!" disse Henrique, o caçula da turma. "Pensei que podia ser o dinossauro da história que a vovó contou." "Imagina, Henrique! Aquele dinossauro era gigante e não caberia neste porão. Além disso, nem tinha o corpo coberto de pelos", explicou Guilherme. "É verdade!" disse Fernando, que gostava de pesquisar os dinossauros. "Alguns dinossauros tinham até armaduras com espinhos para se defenderem dos predadores, mas pelos eles não tinham mesmo." Passado o susto, as crianças voltaram a explorar o porão. Elas estavam em busca de alguma novidade que pudessem contar aos amigos quando voltassem das férias. "Muitos objetos estão aqui desde o verão passado. Será que tem alguma novidade?" perguntou Guilherme, querendo um pouco mais de diversão. Nem 10 segundos se passaram e Fernando anunciou a descoberta. "Uau! Acabei de achar um mapa! Isso não estava aqui nas férias passadas." Todos se reuniram em volta do mapa. "O que as setas estão indicando? Será um mapa do tesouro?" perguntou Henrique, muito curioso. "Talvez seja a localização de algum fóssil", comentou Guilherme. "Ei, acho que é o mapa do jardim da casa da vovó", disse Kiki. "Conheço bem o jardim, porque gosto de ver as lagartas que vivem nas amoreiras. Reconheço cada pedacinho desse lugar", disse a menina, bem orgulhosa de seu palpite. "Acho melhor mostrar este mapa para a vovó. Ela saberá do que se trata", comentou Fernando. Bela disparou na frente e as 4 crianças seguiram a cachorrinha pelas escadas. A vovó ainda estava no jardim e, assim que pegou o mapa, colocou os óculos para enxergar melhor as minúsculas letras que estavam grafadas nele. Realmente é um mapa, mas não sei se é do nosso jardim. Vamos mostrar ao Sebastião, o jardineiro. Ele conhece muito bem esse lugar e... As crianças nem esperaram a vovó terminar de falar e saíram correndo pelo jardim, lideradas pelo Henrique, que gritava: "Sebastião! Sebastião! Onde você está?" Do meio das árvores apareceu o jardineiro, todo feliz ao reencontrar a turma já tão crescida. Muito alvoroçadas, as crianças mostraram o mapa ao Sebastião. Ele olhou, coçou a cabeça e disse: "É, crianças, parece que este mapa está indicando um lugar deste jardim. Mas é difícil chegar lá. Teremos de andar por um caminho cheio de árvores." "Ih, parece que terão uma aventura e tanto", disse a vovó. "Sebastião, confio em você. Por favor, cuide deles por mim. Eu vou voltar para as minhas plantas." Imediatamente as crianças foram buscar o equipamento de escavação que haviam trazido. Quando voltaram, seguiram o jardineiro. Bela ia à frente, como se já soubesse o caminho. E lá foram eles, todos muito animados. A turma andou por entre as árvores do jardim. Quando se aproximaram de uma árvore bem alta, Sebastião parou, consultou o mapa e disse: Pelo mapa, acho que o lugar é aqui, em volta desta árvore. Ela está aqui há muitos e muitos anos. Nem sei quem a plantou."
Será que é do tempo em que os dinossauros viviam na Terra? Perguntou Fernando, imaginando dinossauros passeando pelo jardim da vovó. Não, respondeu Guilherme. Essa árvore não é tão velha. Isto é um angico, uma árvore que fica muito alta. Às vezes, chega a medir 40 metros de altura, explicou o jardineiro. Se essa árvore pode medir 40 metros de altura e o dinossauro encontrado aqui perto chegava a medir 40 metros de comprimento, ele era realmente bem comprido, concluiu Fernando, olhando para o alto da árvore. Certamente, rapazinho, disse Sebastião, sorrindo. Agora prontos para escavar? Perguntou. As crianças colocaram todo o material que trouxeram sobre o gramado. Pequenas pás para cavar, pincéis para limpar os achados, pedaços de pano para embrulhar os fósseis. Não esqueceram nem o celular para fotografar o grande momento. A turma se organizou para dividir o trabalho. Guilherme e Kiki iriam escavar. Fernando faria a limpeza dos achados. Henrique embrulharia os fósseis para serem transportados. Sebastião iria fotografar todas as etapas da escavação. Ele tirou a primeira fotografia enquanto todos, muito animados, organizavam o material. Fernando e Henrique observavam ansiosos Guilherme e Kiki escavando o local. Sebastião sentou-se junto a Bela. De repente, Kiki alertou. Pessoal, achei alguma coisa! Parece um mini-osso. Vocês acham que pode ser um fóssil? Vamos tentar cavar mais um pouco, sugeriu Guilherme. Vou ajudá-la. Assim logo saberemos do que se trata. E assim foram encontrando mais um monte de ossinhos. Fernando e Henrique se abraçavam de tanta alegria. Bela até latiu com a empolgação das crianças. Antes que tirassem um dos achados do lugar, Sebastião alertou. Precisamos fotografar agora para saber a posição dos ossos quando forem montar o que encontraram, comentou o jardineiro. Depois da foto, Kiki e Guilherme começaram a retirar os ossos, passando-os para Fernando limpá-los. Agora passe os ossos para mim, Fernando. Eu vou embrulhar cada um deles nos panos e guardá-los na mochila, disse Henrique. As crianças ficaram um bom tempo recolhendo, limpando e guardando com cuidado os ossos encontrados. Ainda estavam animadas, mas também um pouco frustradas, porque queriam mesmo era ter achado um grande osso de dinossauro. Quando terminaram de recolher tudo, voltaram para casa. Chegando em casa, muito alvoroçadas, foram depressa contar a grande novidade para a vovó Tita. Henrique foi o primeiro a anunciar a incrível descoberta. Vovó, vovó, o mapa estava certo. Achamos ossos de algum animal enterrado no jardim. Vovó Tita fez cara de espanto. Será que temos um sítio arqueológico no nosso jardim? Ainda não sabemos se os ossos são de um dinossauro, disse Kiki, bem confiante. Mas vamos descobrir já já. Antes, todos vão lavar as mãos. Enquanto isso, Sebastião vai providenciar uma cópia da fotografia de como estavam os ossos quando os encontraram. Assim poderão montar esse quebra-cabeça. Logo depois, todos se sentaram no chão da sala, observando com atenção cada um dos ossinhos e a posição deles na fotografia que Sebastião havia tirado. Aos poucos, foram conseguindo juntar os ossinhos. Ah, estou achando que é o esqueleto de um mini dinossauro, disse Kiki. Mas é tão pequeno que não pode ser nem mesmo de um filhote, concluiu um pouco desconfiada. Não parece ser de verdade, acrescentou Guilherme. Estou achando que a vovó inventou uma brincadeira para nós. Como podemos verificar se é mesmo um fóssil? Pensou Fernando. Terminada a montagem, chamaram a vovó e Sebastião para ver. Eles ficaram encantados com a habilidade das crianças. Vejo que tenho em casa uma equipe de paleontólogos mirins, disse vovó Tita, muito orgulhosa dos netos. Quando eu crescer, quero ser uma paleontóloga e procurar dinossauros no mundo todo, disse Kiki. Já Fernando não parava de pensar se aquele esqueleto
era mesmo de um dinossauro. Tinha anoitecido havia algumas horas, e todos estavam exaustos depois de um dia tão animado. As crianças deram boa noite para a vovó e foram para o quarto onde dormiam. Entraram no quarto, tentaram acender a luz, mas tudo continuou muito escuro. E de repente, a escuridão se desfez. "Que luzes são essas no teto?" perguntou Kiki com os olhos arregalados. É um dinossauro fluorescente, respondeu Guilherme. Todos descobriram que a vovó tinha preparado uma grande surpresa para eles. O que tinham achado no jardim era, na verdade, aquele brinquedo iluminado. Então eles desceram para a sala e foram abraçar a vovó, que estava feliz com a alegria e a descoberta dos netos. E no fim, não era um dinossauro de verdade, mas foi uma brincadeira muito divertida. Que história bacana, né? Ela acontece quando os primos, os irmãos, resolvem ir para a casa da avó. E lá eles têm uma aventura importante. É sobre isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Vocês já abriram a apostila? Olha lá, na página 16 e 17. Elas precisam estar ali, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar? Olha lá. É essa apostila, página 16 e 17. E nós vamos trabalhar este livro, A Incrível Descoberta. Olha a capa dele, que interessante. Olha, tem um tronco de árvore, tem uma árvore e as crianças estão em volta de um buraco. O que será que elas descobriram? Vocês já sabem. Então vamos lá estudar um pouquinho? Lá tinha uma cachorra. Vocês lembram o nome da cachorra? Isso, era Bela. E tinha também um mapa. E esse mapa levou a uma dica para encontrar um... Muito bem, eles encontraram uma pista deixada pela vovó. E a vovó, ela contribuiu para essa aventura. Então vamos lá. Olha lá, vou começar aqui. Era uma vez. As histórias sempre começam com era uma vez. Você ouviu uma nova história feita através do vídeo. Relembre algumas partes importantes dela. Primeiro, põe o dedinho aqui no número 1. Acompanhe a leitura dos textos e contorne o título da história. Nós temos que descobrir o título. O que será que está escrito aqui, ó? Com que letra que começa? Com o O. E aqui tem um espaço. E aqui começa com A. E aqui tem um espaço. Qual será esse livro? Olha aqui, ó. O, aqui é com B. Brinquedo. Ah, você já sabe. Aqui está escrito brinquedo gigante. E embaixo? A. A o quê? Vamos começar a ver? Qual é a diferença desse começo? Olha lá. Quando nós temos o título da história, ele começa aqui com A. Então, a gente já saberia só pelo comecinho. Mas nós também temos que entender a diferença. Aqui a diferença que começa com O e aqui começa com A. O, A. Depois tem um espacinho e vai começar com o I. A incrível. A incrível o quê? Descoberta. Quantas palavras tem? A incrível descoberta. Tem 1, 2, 3 palavras. E nós destacamos a inicial. Então, qual é a parte, qual é o título que você vai contornar, que você vai pintar? Justamente esse aqui, ó. A incrível descoberta. E você vai fazer sozinho. Hoje é você que vai fazer. Você já tem condições de entender qual é o O e qual é o A. E você vai contornar. Depois, dedinho no número 2. Olha o número 2 aqui. A casa da vovó Tita era antiga e tinha um porão. Quando os netos dela foram até lá, levaram um susto. Por que eles levaram um susto? A hora que eles desceram no porão. O que eles achavam que tinha? Uns acharam que era o quê? Um medo, um susto.
E o outro achou um pelinhos. E depois ela correu para ir lá ver e descobriu o quê? Escreva o nome de quem estava escondida no meio das caixas. Quem estava escondida, aquela bolinha de pelos, no meio das caixas? Muito bem, a nossa cachorra, a cachorra Bela. Nós temos que escrever Bela, Bé. Começa com E, Bé. E tem o E, ó, Bé, lá. Muito bem, é o L com A, Bela. Então, nós já sabemos o título, A Incrível Descoberta. E nós sabemos que quem estava escondida era a Bela. E agora nós temos que identificar o que eles encontraram lá no porão. Número 3, dedinho no número 3. As crianças acharam um objeto no porão. Isso deu início à aventura. Marque esse objeto. Eles encontraram um dinossauro no porão? Nem caberia, né? Eles encontraram um mapa? Ou eles encontraram o tesouro? Muito bem, eles encontraram um mapa. Olha lá, o mapa que dava ao quê? A incrível descoberta. O mapa dava o segredo para a gente encontrar. Lembra, quando a gente põe aqui a data, tem que já pôr o seu nome. Então, já faz aí. Aí, quando a gente vira de página, olha lá, tem o exercício 4. Olha aqui, 4. As crianças fizeram uma escavação. Lembra, elas pegaram o mapa e encontraram um lugar. E fizeram uma escavação aonde? No jardim da casa da vovó. O que elas acharam? O que elas acharam no jardim? Organize as letras do quadro e escreva o nome do que elas encontraram. O que elas encontraram? Muito bem, elas encontraram ossos. Olha lá, Sou igual dinossauro. Ele tem 2 S. Osso. E era o que esses ossos? Vocês se recordam? Agora o 5, olha lá. 5, dedinho no número 5. Agora que você conhece a história inteira, qual é a parte que achou mais emocionante? Faça um desenho para representá-la. O dinossauro que eles encontraram não era tão grande. Mas o que ele era? Lembra? Foi uma surpresa e tanto. Mas de todas as partes, qual que foi a mais bacana? Quando eles chegaram na avó, quando eles encontraram o mapa, quando eles foram descobrir o que era, quando escavaram, é você que vai decidir e vai desenhar aqui. Nós estamos aguardando o seu desenho. E compare a sua produção. Não temos como comparar, né? Mas peça para o adulto que estiver com você se eles gostaram. E qual é a parte que eles também gostaram? Às vezes eles gostaram de uma parte e você gostou de outra. Pede para ele desenhar também, vocês dois. Já imaginou o seu adulto que está aí do seu lado desenhando também? Gostou da ideia, né? Põe o seu nome e aqui, põe o seu nome e aqui você vai pôr a data. Eu já estava invertendo. Agora, nós vamos escrever as palavras principais. Nós temos quem? A Bela, o mapa, o osso e o porão. Então, vamos escrever essas palavrinhas? Bela, mas você já foi mais rápido do que eu, já pôs a letrinha B. Muito bem. O B com E. Bé, lá. É o L com A. Muito bem, vamos ler comigo? Bé, lá. De novo, você foi mais rápido. O que é este? É um mapa. Começa com a letrinha M. Qual é a vogal que você escuta? Ma. É o A. Agora, se você estiver bem rápido, faz aí antes de mim. Pá. Quem que é? Muito bem. É o P com A. Mapa. Olha, eu vou dar uma sugestão. Pega o seu caderno e vamos registrar essas palavras junto comigo. Então, pega o caderno, põe o teu nome, põe a data e vamos registrar isso comigo? Então, vamos começar a ler e você vai registrando. Bela, mapa. Agora, nós vamos escrever mais uma. O que vem? Agora você me esperou, você está escrevendo, está me esperando, né? Osso. Como que eu escrevo osso?
já está o som, né? Osso. 2 S, igual o dinossauro. Osso. So. Muito bem. Então, nós escrevemos bela, mapa, osso. E, por último, nós vamos escrever porão. Pô. Muito bem. É o P com o. Porão. Rão. É o R com o ão. Porão. A professora Carol, ela deu uma dica muito importante sobre sílabas, que a gente escreve por sílabas para entender o sonzinho. Vamos só olhar, não precisa fazer essa parte no caderno, é só o comecinho. Olha lá, bé, lá, ma, pá, os. Quando tem 2 S e 2 R, vai um para um lado, outro para o outro, para não ter briga. Osso. E por último, porão. O pô e o rão. Vai tudo junto. Porão. Bela, mapa, osso e porão. Quantas palavras trouxe essa história? E você já anotou aí no seu caderno? É muito importante. Então, agora, eu vou fazer uma proposta. A tarefa nós vamos ver lá na página 22. Pega aí a tarefa, vamos lá na página 22. O caminho da descoberta. Você construiu um percurso simulando um caminho feito pelos personagens à incrível descoberta, para chegar ao lugar indicado no mapa. Desenhe o caminho que você e os seus colegas criaram para chegar até esse lugar, o ponto de partida e o ponto de chegada. Eu vou dar essa dica para os pais. Olha lá, põe o nome e a data, nós vamos fazer um desenho de um mapa. Esse mapa, quem vai ajudar a construir é um adulto. Então, vamos lá acompanhar, adulto? Agora eu preciso que você preste atenção para ajudar a construir esse mapa. Nós vamos brincar de paleontológico. Então, nós vamos construir um mapa. Primeiro, os pais, eles vão separar, sabe aquela coleção que nós começamos? Separar os ossos, aqueles ossinhos que a gente teve de galinha, os nossos fósseis, todos que nós fizemos. E de massinha ou de papel. E o adulto vai fazer um mapinha do esconderijo. Por quê? O adulto vai esconder de você. Quando você fizer esse mapinha do esconderijo, ele pode ser em qualquer lugar, olha lá. Escondam num vaso, num canteiro, os ossos ou os ossinhos de massinha. E aí, o que as crianças vão fazer? Muito bem, elas vão fazer os ossinhos de fósseis, vocês já fizeram, e vocês vão procurar os fósseis utilizando o mapinha. É isso que você vai fazer na página 22. Você vai colocar o mapa que o seu pai ajudou, o seu adulto, ajudou você a construir. Ele precisa esconder de você. E na página 23, você vai registrar como que foi essa descoberta, como que vocês fizeram isso. O sítio paleontológico na escola. Você e seus colegas brincaram de paleontólogos no sítio paleontológico da escola. Agora é em casa, né? Desenhe o que vocês encontraram no sítio. O que vocês encontraram? Mostra. Se o pai tiver como, o adulto, tiver como registrar essa foto, esse momento e colocar na apostila, bacana. Se não der, desenhe. Desenhe como foi essa descoberta que vocês fizeram. Põe o quê? Escreva o nome do sítio que vocês criaram, põe o teu nome e a data. E nós, o quê? Chegamos ao fim. Mas antes, lembra das dicas, olha lá. Com massinha, a procura. Essa é uma dica de uma das professoras. E ela fez o ano passado com os alunos dela. Ela usou esses fósseis de massinha e fez a pesquisa. E também pode ser feito com gelo. Olha aqui. Eu fiz um de modelo para vocês. Olha que bacana. Porque lembra que a professora Carol falou que eles também eram encontrados no gelo? Olha aqui que bacana. Eu fiz esse num saquinho mesmo, peguei o dinossauro e pus ele lá dentro. E pus ele aqui num copo, ó. Não dá para ver. Ó, mas ele tá aqui, ó, pequenininho, dentro do copinho. Que bacana, não é?
Então você pode criar o teu fóssil de qualquer jeito, tanto com a massinha, quanto com o papel. Lembra que ontem foi a dica do papel? Quanto com o gelo. Pode usar bexiga, pode usar saquinho. Olha lá o fóssil no gelo. E olha aqui um ninho cheio de fóssil. E também tem esse aqui que vai para vocês em 3D, que também é um outro modelo para vocês também fazerem. E vocês terão um final de semana inteirinho. Quais são as dicas? Crie jogos com figurinhas, classificando os dinossauros. Aproveite para falar sobre a importância dos mapas. Aproveite o final de semana para fazer as brincadeiras sugeridas e faça uma nova leitura da nossa história. Que interessante foi essa aventura. A incrível descoberta fica por aqui. E na próxima aula eu quero ver o seu sítio paleontológico. Um abraço, até mais!